Olá! Aqui é da equipe do Dr. Aleandro Ferreira, advogado especialista em previdenciário e cível. Sabe, uma das maiores angústias de quem ganha um processo é aquela espera pelo dinheiro. E bem no meio dessa espera, sempre surge aquela dúvida que causa uma certa desconfiança. Será que o advogado pode receber o valor do processo, seja um precatório ou uma RPV, sem nem avisar o cliente? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Imagina a cena, depois de anos, às vezes, o processo finalmente acaba. Vitória! O pagamento vai ser liberado. Mas aí vem a grande questão. Para a mão de quem vai esse dinheiro primeiro? Do cliente ou do advogado? Essa é uma fonte de ansiedade real para muita gente. E a resposta, olha, está na própria estrutura do nosso sistema jurídico. Então, para ir direto ao ponto, sim. Na grande maioria das vezes, o advogado pode legalmente receber o valor antes do cliente. Mas calma. Antes de qualquer conclusão apressada, é muito importante entender o porquê disso acontecer. Não é uma coisa aleatória, sabe? A razão está num documento muito importante que se assina lá no comecinho do processo. E esse documento-chave é a famosa procuração. Vamos entender de verdade o poder que ela tem. Falando de um jeito bem simples, a procuração é basicamente uma autorização. É como se o cliente dissesse para o sistema judiciário: olha, essa pessoa aqui me representa. Ela pode falar e agir por mim nesse processo específico. É um instrumento de confiança, né? Essencial para que o trabalho seja feito. E aí, dentro dessa procuração, quase sempre a gente encontra essa frase poderosa: poderes para receber e dar quitação. É exatamente essa cláusula que dá autorização para o advogado receber o dinheiro. E dar quitação? Isso significa basicamente informar de forma oficial para quem devia o dinheiro, o governo, por exemplo, que a dívida foi paga. Fim de papo. Mas por que o sistema funciona desse jeito? Pode parecer meio arriscado, né? A lógica por trás de tudo isso é uma tentativa de equilibrar os interesses e, no fim das contas, proteger tanto o cliente quanto o próprio advogado. Então, o ponto crucial é esse aqui. O sistema tenta criar um equilíbrio. Pensa numa balança. De um lado existe o risco do cliente. Um advogado mal intencionado receber o dinheiro e não repassar. É um risco real e gravíssimo. Do outro lado tem o risco do advogado. O cliente recebe o valor total e simplesmente some, desaparece sem pagar os honorários de quem trabalhou anos no caso. A procuração com esses poderes de recebimento foi a forma que o sistema encontrou para diminuir o risco do lado do advogado. E isso nos leva a um ponto muito importante. Por que é tão arriscado para um advogado simplesmente sumir com o dinheiro? A resposta é que a vida profissional dele é na prática pública. Os processos são rastreáveis. Uma atitude desonesta não só destrói uma reputação construída com muito esforço, mas pode levar a processos, bloqueio de bens e o pior de tudo para ele, a perda do direito de advogar. O risco é francamente gigantesco. Bom, entender a lógica do sistema é importante, mas ter o controle da informação é melhor ainda. Agora vamos para a parte mais prática, o passo a passo. Como qualquer pessoa pode verificar o status do pagamento de forma direta, sem depender de ninguém. O método mais eficaz, muitas vezes, é o mais simples. E o caminho é esse aqui. Primeiro passo, ter o número do processo em mãos. Depois, é preciso identificar a vara responsável, que é o local onde o caso tramitou. Essa informação está nos documentos do processo. E então, basta ligar ou ir pessoalmente lá na secretaria da vara e perguntar de forma direta se o pagamento já foi liberado. Eles têm o dever de informar. É um direito de quem entrou com a ação. Ok, agora vamos falar sobre o pior cenário. E se a pessoa descobre que o advogado recebeu e não repassou o dinheiro? Felizmente, existem caminhos bem claros para buscar justiça. Se o pior acontecer, existem 3 frentes de ação. A primeira, uma ação judicial para reaver o dinheiro, que são os danos materiais, e também buscar uma compensação pelo transtorno, os danos morais. A segunda, registrar um boletim de ocorrência, porque isso é crime, é apropriação indébita. E a terceira, uma denúncia formal na OAB, que pode levar a sanções muito severas para o profissional, como a gente já viu. É muito importante reforçar isso. A esmagadora maioria dos profissionais é honesta e trabalha muito por seus clientes. Os casos de fraude, embora façam muito barulho, são a minoria. A mensagem principal aqui não é para desconfiar de todo mundo, mas sim para entender que a melhor ferramenta de proteção é a informação. Ser proativo, acompanhar o processo, é isso que garante a tranquilidade. No fim das contas, tudo se resume a isto. A relação com o advogado precisa ter confiança. Mas confiança não significa cheque em branco. Informação é poder, é segurança. A questão final que fica é:
Quem tem um processo está usando esse poder para acompanhar de perto o seu próprio direito? E se você que está assistindo está passando por uma situação parecida ou tem alguma dúvida sobre o seu processo, deixe o seu caso aqui nos comentários. Eu posso estudar, analisar a situação. E claro, se este conteúdo foi útil, não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem precisa dessa informação e de seguir o nosso canal para mais análises como esta.